Os cães conseguem fazer muitas coisas que nós não conseguimos, e um dos segredos por trás do sucesso deles em várias áreas está nos seus sentidos. Preparei um conteúdo incrível para vocês. Pergunta: por que o olfato dos cães é tão poderoso? O cachorro tem um olfato muito mais apurado do que o nosso. 10.000 vezes superior, inclusive. Isso significa que o seu cão pode sentir odores a quilômetros de distância. Ou seja, ele consegue cheirar melhor e mais longe que qualquer pessoa. A explicação para essa capacidade incrível está na anatomia do nariz do cachorro. O seu nariz possui uma cavidade maior, o que significa que o seu cachorro consegue captar mais partículas odoríferas no ar. Além disso, a mucosa do seu nariz é coberta por milhões de receptores do olfato, enquanto a nossa mucosa é coberta por apenas milhares. E por fim, o tamanho da parte externa do seu nariz ajuda a direcionar as moléculas odoríferas para as aberturas nasais. A combinação desses três fatores torna o olfato do cachorro 10.000 vezes superior ao nosso. Com um olfato tão apurado, os cachorros conseguem cheirar odores provenientes de grandes distâncias, como por exemplo, quando um cão consegue sentir odores de outros animais. Odores que indicam se o animal está machucado, se o animal está vivo ou se o animal está morto. Seus receptores do olfato conseguem detectar mais de 300 odores diferentes. Com esses dados, o seu cão forma uma imagem mental do mundo ao seu redor. Usando o olfato, o cachorro consegue encontrar pessoas e também entenda se uma pessoa está alegre, triste, com raiva ou com medo. Os cachorros conseguem cheirar odores que indicam se uma pessoa está doente. Existem diversos estudos científicos que comprovam que os cachorros conseguem cheirar o câncer em humanos. Usando o olfato, o cachorro consegue determinar a concentração de açúcar no sangue, ou seja, os cachorros conseguem cheirar diabetes. O cachorro consegue cheirar odores que indicam se a pessoa está alcoolizada, se a pessoa está fumando, se a pessoa está sob efeito de drogas. Com o olfato, o cachorro consegue identificar se uma pessoa está viva ou se a pessoa já faleceu. É por isso que em caso de desastres naturais, como terremotos, incêndios, enfim, as equipes de resgate levam cães farejadores para encontrarem pessoas soterradas. Os cachorros conseguem encontrar pessoas em meio aos escombros, mesmo em ambientes com grande quantidade de fumaça. O cachorro consegue cheirar odores que indicam se uma pessoa está grávida, se a mulher está no período da gestação, ou se a mulher já está para dar à luz. Com o olfato, o cachorro consegue determinar se o óvulo foi fecundado ou não. Em resumo, o cachorro possui um olfato 10.000 vezes superior ao nosso. A explicação para essa capacidade incrível está na anatomia do nariz do cachorro, que possui uma cavidade maior, o que significa que o cachorro consegue captar mais partículas odoríferas no ar. Além disso, a mucosa do seu nariz é coberta por milhões de receptores do olfato, enquanto a nossa mucosa é coberta por apenas milhares. E por fim, o tamanho da parte externa do seu nariz ajuda a direcionar as moléculas odoríferas para as aberturas nasais. Agora vamos responder outra pergunta. Pergunta: por que os cachorros conseguem ouvir sons que nós não ouvimos? Cães conseguem ouvir sons que os humanos não conseguem. Sons com frequências maiores que 45 kHz. A audição canina é mais apurada que a humana. Os cães conseguem ouvir sons de frequências entre 67 Hz e 45 kHz. A frequência sonora mínima que um cachorro consegue ouvir é 67 Hz e a máxima 45 kHz. Já os humanos conseguem ouvir sons de 20 Hz a 20 kHz. Os cachorros conseguem ouvir sons de frequências maiores que os humanos, sons ultrassônicos. Os ultrassons são ondas sonoras que possuem frequências acima dos 20 kHz. Esses sons possuem comprimentos de onda menores que 7 centímetros. Os cachorros conseguem ouvir sons de frequências maiores que os humanos por causa do tamanho do tímpano. O tímpano é uma membrana que vibra e transmite as ondas sonoras para o ouvido médio. No ouvido médio, as ondas sonoras são amplificadas e transmitidas para o ouvido interno, onde são convertidas em impulsos nervosos para o cérebro. Cães possuem tímpanos menores que os humanos. Cães possuem tímpanos com cerca de 7 milímetros e os humanos com 10 milímetros. Quanto menor o tímpano, maior a frequência sonora que o tímpano consegue vibrar e transmitir para o ouvido médio. Por isso, os cachorros conseguem ouvir sons de frequências maiores que os humanos. Tímpanos menores vibram mais rapidamente, ou seja, conseguem captar sons de frequências maiores. Os cachorros usam a audição apurada para diversas finalidades, como para identificar o som de morcegos e insetos, como os mosquitos. Lembrem-se que os morcegos usam os ultrassons para se locomoverem. Esse é um som que os humanos não conseguem ouvir. As ondas sonoras emitidas pelos morcegos batem nos insetos e retornam para os morcegos. Com esse mecanismo, os morcegos constroem um mapa mental do ambiente,
um mapa que auxilia na localização dos morcegos no espaço. Ou seja, os morcegos usam os ultrassons para se orientarem no espaço. Os cachorros usam a audição apurada para caçarem ratos, ou melhor, para localizarem os ratos. Ratos em buracos ou dentro de paredes. Os cachorros conseguem ouvi-los. Os cachorros conseguem ouvir o som do coração dos ratos. Os ratos conseguem latir, ou melhor, conseguem emitir sons. Com a audição apurada, o cachorro consegue ouvir o som do coração dos ratos, o que auxilia na localização dos ratos. Os cachorros usam a audição apurada para identificarem roedores. Roedores possuem sons característicos que os cachorros conseguem ouvir. Em alguns casos, os cachorros conseguem ouvir o som da respiração dos roedores. Os cachorros usam a audição apurada para comunicarem com outros cães. Os cachorros emitem sons que competem com os sons emitidos por outros cães. Cães conseguem emitir sons ultrassons. Com a audição apurada, os cachorros conseguem ouvir os sons emitidos por outros cães, o que auxilia no estabelecimento de hierarquias dentro do grupo canino. Os cachorros usam a audição apurada para comunicarem com os humanos. Os cachorros conseguem emitir sons de frequências que os humanos conseguem ouvir. Os cachorros utilizam sons de frequências de 250 a 20 kHz para se comunicarem com os humanos. Com a audição apurada, os cachorros conseguem ouvir os sons emitidos pelos humanos. Os cachorros conseguem ouvir sons de frequências entre 67 Hz e 45 kHz. A frequência sonora mínima que o cachorro consegue ouvir é 67 Hz e a máxima 45 kHz. Os humanos conseguem ouvir sons de 20 Hz a 20 kHz. Em resumo, a audição do cachorro é mais apurada que a nossa, pois os cachorros conseguem ouvir sons de frequências maiores que os humanos. Sons ultrassônicos. Os ultrassons são ondas sonoras que possuem frequências acima dos 20 kHz. Esses sons possuem comprimentos de onda menores que 7 centímetros. Os cachorros conseguem ouvir sons de frequências maiores que os humanos, por causa do tamanho do tímpano. O tímpano é uma membrana que vibra e transmite as ondas sonoras para o ouvido médio. No ouvido médio, as ondas sonoras são amplificadas e transmitidas para o ouvido interno, onde são convertidas em impulsos nervosos para o cérebro. Cães possuem tímpanos menores que os humanos. Cães possuem tímpanos com cerca de 7 milímetros e os humanos com 10 milímetros. Quanto menor o tímpano, maior a frequência sonora que o tímpano consegue vibrar e transmitir para o ouvido médio. Por isso, os cachorros conseguem ouvir sons de frequências maiores que os humanos. Um cachorro adulto ouve sons de 67 Hz a 45 kHz, enquanto o ser humano ouve de 20 Hz a 20 kHz. Tímpanos menores vibram mais rapidamente, ou seja, conseguem captar sons de frequências maiores. Cachorros são incríveis, sensacionais, extraordinários, maravilhosos. Amo muito cachorros. E lembre-se, cachorro não pede para ser amado, mas precisa ser amado. Até outro vídeo. I'm a Braca.